que a distribuição de binomial, ela serve em determinados casos. Ela não serve em outros casos. Ela serve só nos casos onde a variável que você está trabalhando é discreta e o espaço amostral, a quantidade de tentativas é finita. Por exemplo, eu tenho 10 dados, eu quero saber qual é a probabilidade de que mais que 3 deles caia o número 5, por exemplo. Muito bem. Então, meu espaço amostral é definido, porque são 10 dados, e a quantidade de sucessos que eu quero é uma quantidade discreta, é 3, mais que 3, etc. Só que aqui na distribuição de Poisson, você continua com respostas discretas, você continua falando de variáveis discretas, porém o espaço amostral é infinito. Como é que vai funcionar? Um caso, por exemplo, sei lá, a quantidade de telefonemas que você recebe em um dia. Você pode receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitos telefonemas. A quantidade de carros que passam numa esquina. Podem passar infinitos carros numa esquina. Você não tem uma quantidade pré-definida, como na situação onde eu falei do dado ali, né? 10 dados, por exemplo. Tá bom? Então, quando tu tens isso, tu tens essa equação aqui. Bem, recomendo que você anote ela, né? Levando em conta o que são algumas coisas aqui. Deixa eu dar um zoom. Né? Esse E é o algarismo neperiano. Tu sabes o que é o E, né? Provavelmente tu lembras dele do secundário. Sim. Esse lambda aqui, ele é o valor esperado. Ou seja, apesar de poder passar infinitos carros numa esquina, você já tem um valor esperado de quantos vai passar. Eu sei que um dia passa mais ou menos 50, por exemplo. Então aqui você colocaria 50. Se eu estivesse a falar de um dia, se fosse 2 dias, tu colocaria 100. 3, 150, e assim vai. O K é o número de sucessos que tu queres, né? Quero que passe 2 carros. Eu quero saber a probabilidade para que passe 2 carros. Né? Vamos lembrar que nós estamos a falar de probabilidades aqui. E assim vai, né? Então tá bom. Vamos continuar. Vamos ver esse exemplo. Uma central telefônica recebe em média 5 chamadas por minuto. Suponha que as chamadas sigam uma distribuição de Poisson. Calcule a probabilidade de não receber chamadas, receber no máximo 2 chamadas, e assim vai, né? Não receber chamadas em 1 minuto significa que ele quer que o K seja 0. Ele quer que a quantidade de sucesso seja 0. Vamos lembrar que o K na probabilidade está sempre associado com aquilo que você quer, com a quantidade daquilo que você quer. Você quer 0, então. 0 chamadas. K ou X, né? Mas aqui é mais o K. Ele está colocando 0 no lugar do K. O X só representa que é uma variável. O K é o valor dessa variável. Em T minutos, seja o número de chamadas que chega em T minutos. Então, o parâmetro ele pode ser reescrito como 5 vezes T, só que como no primeiro problema ele está falando em 1 minuto, então a gente espera que em 1 minuto passe 5 chamadas. Por quê? Porque está dizendo aqui, 5 chamadas por minuto, certo? Certo. Se fosse 2 minutos, seriam 10 chamadas. 3, 15 chamadas, beleza? Então, por isso que a nossa variável ficou 5, né? Nossa valor esperado, né? Ficou 5. Então, se tu anotou a equação como eu havia pedido para você, né? Você já entendeu que vai ficar aqui menos 5, e aqui 5 elevado a K, onde K é a quantidade de sucessos que tu queres. A dividir por K fatorial. Daí tem que resolver essa conta, né? Na calculadorinha. Vamos lembrar que todo número elevado a 0 é 1, e 0 fatorial também é 1. Não é 0, é 1. Ok. Então só sobrou E elevado a menos 5. Se tu jogares na máquina calculadora, tu vai ver que chega nesse valor. Lembre-se que esse é um valor de probabilidade normalizado. Se tu quisesse dizer essa probabilidade em porcentagem,
Tu ainda terias que multiplicar por 100%, lembras disso? Não Sim. é? Pois é. Então, probabilidade, essas continhas, elas sempre vão te dar isso né, em números absolutos. Beleza? Sim. Então tá bom. Vamos voltando. Vamos para B. Receber no máximo 2 chamadas em 4 minutos. Olha só, essa pergunta já é mais interessante. Por quê? Porque ela já está falando de 4 minutos. Se a gente espera 5 chamadas por minuto, em 4 minutos a gente espera quantas chamadas, então? Pensa um pouquinho aí e me fala. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Não estou te pedindo a probabilidade, eu estou te pedindo quantas chamadas vão ser feitas, quantas chamadas são esperadas em 4 minutos. Eu sei que 5 chamadas são esperadas por minuto. A cada minuto, 5 chamadas. Então, Sim. eu tenho 1 minuto, eu espero 5 chamadas. Eu tenho 2 minutos, eu espero quantas chamadas? 20. Ah, sim, para 4 são 20, exatamente. Muito bem. Então, já sabemos que o valor esperado é 20, mas isso ainda não é a quantidade, não é a probabilidade, né? Porque nós queremos a probabilidade. A probabilidade de receber no máximo 2 chamadas em 4 minutos. A gente espera 20, mas ele está perguntando no máximo 2, então é como você falou, uma probabilidade bem baixa, né? Porque se a gente espera 20 e ele está querendo só 2, é para ser uma probabilidade bem baixa, beleza? Sim. Então, vamos no máximo 2. A gente espera que seja 20. Então, vamos entender que no máximo 2 é 2 ou menos. Eu quero no máximo 2 chamadas. Eu quero 0 chamadas, ou 1 chamada, ou 2 chamadas. 3, 4, 5, 6 chamadas não vale para a probabilidade que eu estou procurando, né? Sim. Então, olha só, se a gente quer a probabilidade de no máximo 2 chamadas, a gente quer a probabilidade de 0 chamadas mais a probabilidade de 1 chamada mais a probabilidade de 2 chamadas. Ok? Sim. Então, você quer saber na prática a soma dessas 3 probabilidades. Ok? Sim. Então, tem que ficar atenta, porque às vezes essas contas não são diretas, né? Você precisa fazer somas. Daí aqui é só fazer essas continhas, né? De novo vai ficar essas coisas que só na máquina calculadora mesmo, né? Não tem jeito. Então agora vamos ver a C. Receber 2 chamadas em 30 segundos. Então eu quero exatamente 2 chamadas dessa vez. E eu quero em 30 segundos. Ou seja, se eu sei que são 5 chamadas por minuto, em 30 segundos, que é metade de 1 minuto, a gente espera metade dessas chamadas, ou seja, 2 chamadas e meia. Sim. Muito bem. Então, aqui, ó, valor esperado 2,5, 2,5 aqui, 2,5 elevado a 2, dividido por 2 fatorial. Beleza. Vamos para D. Receber 5 chamadas em 30 segundos. 5 chamadas em 30 segundos. É o Então, dobro. essa mesma história, né? Será que você pegou a ideia? Eu queria que você tentasse fazer essas outras 2 últimas aqui. Ok, posso fazer Eu, sim. eu vou fazer o seguinte, então. Bem, tu tá com essa apostila aí, tu podes abrir ela na página 65, ou eu vou fazer isso aqui, ó. Tu consegues ver tudo, né? Eu vou colocar. Tu consegues ver bem? Consigo. Enunciado, o exemplo aqui. Quero que tu faças a D e a E, tá bom? Ok. Então está bem. Quando chegares nos valores de probabilidade, me manda. Se tu fizeres isso certinho, a gente já vai para distribuições contínuas. Ok.
Eu estou um pouco confusa. Diga. Hã, o que é suposto, por exemplo, 5 chamadas em 30 segundos é o dobro do que é suposto. Não, não, nada disso. Tu tens que fazer a conta, tu tens que colocar que o K é 5. Aqui não era, ó, não receber chamada. Aqui era não, na A era não receber chamada, certo? Sim. Por isso que a gente colocou zero aqui. Daí na forma, no lugar do K, eu coloco zero, zero. Ah, sim, eu pus x igual a 5. Perfeito. E daí, como tu queres em 30 segundos, tu tens que colocar 2,5. Lembra que eu estava a falar disso? No lugar do lambda, a letra grega, né? Você coloca 2,5, certo? Ah, era Porque isso 30 que eu segundos estava. tu esperas 2 chamadas e meia, ok? Ok, ok, já Então tá percebi. bom. E depois é 5 elevado a 5. Isso. Ok.
Eu acho que eu fiz mal o primeiro. Podes me enviar para eu ver. Deu-me um número muito grande. Um número grande, bem, talvez tu estejas a confundir, se for um número 0, alguma coisa, tá certo. Ah, não é. Não é? Talvez tu esqueceu do sinal de menos, né? Ah, sim. Pois foi. Dado. Pelo menos tu já sabe, quando aparecer um resultado maior que um, tu tem que ter certeza que tá errado, ok? Ok. E ali é sempre com o sinal de menos. O sinal de menos é o que faz dar um resultado menor que um. A minha calculadora acho que ficou sem bateria. Eu vou só buscar outra muito rápido. Ok. Como é que eu na calculadora ponho menos no é? Eu não tenho ideia como é a tua calculadora, tá? Então Ah, não tenho como saber isso. O que eu sei é que se tu escreveres num site como esse, talvez as coisas fiquem mais fáceis. Esse site não é tão simpático para uma moça da administração, mas eu vou abrir o Symbolab aqui, que é um pouco mais simples. Bom, nós queremos E elevado a menos 5, certo? sim. Não, a menos 2,5. A menos 2,5. Tudo bem. Então, colocas aqui 2,5. Multiplicado pelo que mesmo? 2,5, né? Por 5 elevado a 5. Não, por que 5? É sempre o valor esperado elevado ao que tu queres, né? A quantidade de sucessos que tu queres, que sim é 5. Ah, sim. Viu? Então, como é que eu coloco o número ali em cima? Eu aperto nesse botão aqui. Agora eu posso apertar nessa fração, aqui eu coloco o que eu tinha colocado. Tá vendo? Aqui tá todos os símbolos que tu precisas, tá a ver? Isso é de graça. E, sim, claro que para mostrar o passo a passo tem que pagar, mas isso aqui é de graça para as contas mais simples. Daí era 5 fatorial, porque tu queres 5 sucessos. Cadê a exclamação? Meu Deus! Dá 0,00680, ok? Ok. Agora, por que que isso aqui é legal? Porque veja que o próximo problema ele te pede, o que que ele te pede? Receber 3 chamadas em 2 minutos. Então, uma vez que tu anotou essa resposta, anotas aí 0,000.06680. Agora nós queremos 3 chamadas em 2 minutos. O valor esperado de chamadas em 2 minutos é 10, certo? Porque são 5 chamadas por minuto, 10 em 2 minutos. Certo? Certo ou não certo? Alô? Eita, acho que caiu a internet. Oh, Olá! olá. Não sei o que é que aconteceu. Pois é, também não sei. Eu sei que eu estava a explicar aqui do site. E eu estava a falar que se tu anotasse a resposta aqui, Sim, já notei. pois pronto. Agora o próximo problema diz que ele quer. Vamos ver de novo que eu já me esqueci.
3 chamadas em 2 minutos. Se ele quer 3 chamadas, quanto que é o valor esperado de 3 chamadas? É 3 vezes 5, 15, certo? Sim. Concordas comigo que é 15? Não é 10? Mas são 3 minutos. São quantos minutos? Eu já me esqueci. 2 2 minutos. minutos, então são 10, é verdade. Está certo. Eu até tinha colocado 10 aqui. Está certo, muito bom. Isso aí, gosto de ser corrigido. Daí aqui é 10 também, né, Madalena? Aqui daí vai ser a quantidade de sucessos que tu queres. Tu queres 3, exatamente 3. Tu queres receber 3 chamadas em 10 minutos. Em 2 minutos. Tu esperas que sejam 10 chamadas, mas tu queres receber só 3. Provavelmente é uma probabilidade baixa. Porque se tu espera 10 e quer saber quanto é 3, tá, viu? Eu só troquei os valores, percebeu? Eu só fui trocando os numerozinhos. Não é muito mais fácil do que ficar mexendo numa calculadora? Muito mais fácil, né? Sim. Percebe? Então, usar esses sites aqui ajuda muito, muito mesmo. Vou te passar o link do Symbolab. Eu acho que já encontrei. Ah, então tá bom. Pois sim. Muito bem. Então vamos para a próxima, né? Deixa eu. Ah, sim, vamos continuar a falar desse assunto. Vamos a falar de probabilidades, só que agora nós vamos para as probabilidades contínuas, em variáveis contínuas. Nós estamos a falar coisas discretas aqui. Tu pode só receber uma chamada, 2 chamadas, 3 chamadas, não tem como tu receber meia chamada, né? Uhum. Você vai passar um carro, 2 carros, 3 carros, tem como passar meio carro, só que agora tem como passar, tem como acontecer coisas contínuas, né? Daí, vamos lá. Principais distribuições, distribuição uniforme. O que é uma distribuição uniforme? É uma distribuição, como o próprio nome diz, onde tu mantém um padrão. Uhum. O problema é que essa distribuição não aparece muito. Mas eu só quero te mostrar o que ela é, para tu entender mais ou menos na prática o que está rolando. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui é o gráfico de um retângulo, se parar para pensar. Então, esse retângulo todo, ele representa a tua probabilidade. A área desse retângulo todo é 1, número 1. Ou seja, sempre que tu fores trabalhar com probabilidades, o teu espaço todo tem que ter uma área 1. Muito bem. Sendo assim, você pode, mediante essa área 1, se perguntar, tá, qual é a probabilidade de que ocorra alguma coisa entre esses dois espacinhos aqui? Sei lá, se eu estivesse falando das notas dos alunos de 0 a 10, qual é a probabilidade dos alunos tirarem de 2 até 3? Tirar 2,5, 2,7, alguma coisa assim. A única coisa que tu precisas calcular é a área desse retângulo, ok? Seria a sua base vezes a sua altura na prática. Ok. Então, a ideia da distribuição contínua é você calcular áreas, tá bom? Ok. Então, sendo assim, eu quero ver uma coisa. Porque lá, não lembro se tu tinha me enviado alguma coisa sobre falar sobre essas distribuições mais tranquilas. Distribuição. Fala só da normal. Ótimo. Uma vez que tu entendeu que nós estamos a falar de áreas, vamos então falar agora da distribuição que o teu professor está interessado que tu saibas, que é a distribuição normal. Problema. A distribuição normal ela tem uma função que não é um retângulo. Isso aqui com certeza não é um retângulo, tá bom? É uma coisa que a área é muito mais complicada de calcular do que a areazinha de um retângulo, que é simplesmente base vezes altura. A área que a figura, na verdade, que se gera o gráfico dessa distribuição normal é essa
curva de sino aqui, que tu deves ter visto. Tu deves ter visto na época do Covid, por exemplo. Lembras disso? Que, vamos Sim. achatar a curva ou qualquer coisa do gênero assim. Muito bem. O que não faz sentido nenhum, estatisticamente falando. Mas ok. Na época estava todo mundo maluco. Eu não, né? Eu já sabia que tudo que eles estavam fazendo era idiotice. Mas, né, eu sou apenas uma pessoa normal. Quem manda são os políticos. Anyways, a questão é que embaixo dessa curva a área 1 também. Se você fosse calcular a área aqui, você calcularia o número 1. Mas, de novo, o que nós queremos são pedaços dessa curva. Nós queremos, por exemplo, qual é a área entre essa partezinha e essa. Claro que quando nós estivermos a estudar coisas com a distribuição normal, isso aqui vai ser, sei lá, uma altura, por exemplo. Qual é a probabilidade da menina ter uma altura de 1,60 a 1,70, por exemplo? Como tu já tens um gráfico que descreve as probabilidades disso, a única coisa que tu terias que calcular é essa área, percebeu? Para saber qual é a probabilidade de que uma moça, de que uma rapariga escolhida aleatoriamente tenha de 1,60 a 1,70, ok? Pronto. Sim. Então tá, isso aqui então estou te falando por cima, agora eu vou te mostrar as contas, que me parece que vão cair contas aí na sua prova, né? Que eu estava a dar explicações para uma espanhola que estuda perto de Lisboa, ela falou que não ia cair contas na prova dela. Meu Deus do céu. Só um segundo. Eu acho que a minha vai cair. Só um segundinho, tá? Sim. Voltando. Muito bem, que bom que estás a entender. Muito bom. Então, agora vamos lá. Perceba que essa curva ela tem esses símbolozinhos aqui, mi e sigma. Nós já estávamos a ver eles nas nossas outras explicações. O mi é a média. Então você tem o valor médio, né? Quando você está falando. É o valor esperado. Por exemplo, se tu tiveres a falar de alturas, provavelmente as alturas das raparigas aí da tua idade, né? Em Portugal, a média é 1,60, Sim. 1,65, pelo que eu percebi. Então, esse seria o valor médio. Só que existe um desvio padrão. Quanto em média um dado varia dessa média. Nós já falamos do desvio padrão, lembra? Então, Sim. em média, um dado desvia da média aqui, não sei, 2 centímetros, né? Então, você teria isso também descrevendo o resto da sua curva. Na prática, o que acontece é o seguinte: em relação à média, se tu somas um desvio padrão e diminuis um desvio padrão, tu ficas com 68,27% dos dados. Ou seja, se nós estamos a concordar aqui que o desvio padrão da altura das raparigas em Portugal é 2 centímetros, então tu terias que 68,27% delas estão na altura entre 1,67, supondo que a média é 1,65. Quantos tu tem de altura? 1,63. As raparigas teriam de 1,63 a 1,67 metros de altura, 68% delas, entendeu? Uhum. Pronto. Tu estarias aqui nesse 68,27%? Não, Não, tu tem quantos? tenho 1,69. Então tu estarias aqui já
No segundo aqui, tu estaria nesse 95,45%, né? Uhum. Dois desvios padrões. Olha só, acho que eu chutei bem. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuando. Bem, claro, isso aqui tu não precisa decorar, é só para tu teres alguma estimativa, tá? O que tu Sim, precisas mesmo saber é fazer as contas. E percebas também que a curva, ela vai ficando mais fina quanto menor for o teu desvio padrão. Quanto menor for o teu desvio padrão, mais certeza tu tens que a resposta vai ser a média, né? certo. Então, é só tu pensares, né? Ah, o meu desvio padrão, ou seja, um sigma, ou seja, para eu pegar 68%, a altura seria 0,1 centímetro. Então seria muito próximo da média, percebe? Porque não mudaria praticamente nada o primeiro sigma. E assim vai, entende? São coisas aqui só para tu ter estimativa. Agora, o que tu de fato precisa saber é isso aqui, olha só. Porque como tu deves imaginar, resolver a conta dessa equação, ou seja, encontrar a área usando essa equação, é muito difícil. Em Acredito. especial, para encontrar áreas na matemática, né, áreas abaixo de curvas, que é o que tu queres aqui, encontrar área abaixo de curvas, tu tem que fazer um negócio chamado integral. Isso tu não aprendeu no secundário. Tu aprendeu no máximo a derivar, a fazer os limites, né, lá no final do 12º ano do secundário. Mas aqui tu terias que integrar ainda, que é uma coisa um pouco mais complexa. Tem a ver com derivar. Mas é muito mais complexo. E integrar isso aqui, na realidade, é impossível. Vamos dizer assim, analiticamente impossível. Só um computador consegue fazer. Então, para facilitar a nossa vida, nós fazemos essa conta aqui. Olha só. Que é a normalização. Por isso que essa distribuição se chama de distribuição normal. Tu vais encontrar um valor, um número z, que é, na prática, vamos dizer assim, aquele limite que tu queres. Por exemplo, qual é a probabilidade das raparigas terem até 1,80? Então, tu colocarias 1,80 aqui. Aqui tu colocarias a média, que eu estou a falar que é 1,65, por exemplo. E aqui tu colocarias o desvio padrão, que eu estava a falar que era 2 centímetros. Daí tu resolves essa conta e encontra um valor de Z. Esse valor de Z que é o importante para nós. Porque nós temos uma tabela, eu não sei se teu professor chegou a mostrar essa tabela para ti, uma tabela cheia de números. Ele chegou a te mostrar essa tabela? Eu não tive estatística este ano. Tu não Portanto, tive estatística. Aham, muito bem. Então, muito bem. Sendo assim, bem, saibas que na realidade tu não vai fazer conta nenhuma para encontrar as áreas. Tu vai simplesmente, vai fazer uma continha básica, que é esse valor do Z, tu vai fazer a conta para encontrar o valor do Z, e com isso em mente, você vai lá na tabela e vai descobrir qual é o valor da área associado a esse Z que tu encontrasse. Ok? Então, na prática é isso. Vamos ver um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo bom. Olha só. A figura a seguir tem uma área 1. A gente já sabe que as áreas na estatística sempre tem área 1. A probabilidade de ocorrer... Nossa, está pessimamente escrito isso aqui. A probabilidade de ocorrer um valor maior que 0 é 0,5. Ou seja, quando tu normaliza, a tua média, que eu estava a falar, por exemplo, que na altura era 1,65 metros, ela vira 0. A tua média vira 0. O meio da curva é 0 agora. Quando tu fizeres a conta do Z, tu vai perceber isso. Porque pensa, Z, e tu colocas aqui no X, que é o valor que tu estás a procurar alguma probabilidade. Colocas a média de 1,65. Eu quero saber qual é a probabilidade para dar exatamente a média de 1,65. Sempre tem que diminuir pela média, que aqui também é 1,65. E dividir pelo desvio padrão, vai dar 0 ali. Então, por isso que esse valor aqui deu 0. O valor da média, o valor no meio é sempre 0. Tem que decorar isso. Muito bem. Agora, com isso em mente,
Meu, tá muito ruim esse exemplo. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Suponhamos que o comprimento de um tubo de PVC tem distribuição normal com média de 200 e desvio padrão de 20. Para tu resolveres qualquer problema disso, tu tens que fazer essa conta de média e desvio padrão, ok? Ok. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Nós queremos saber o quê? Qual a probabilidade do tubo apresentar um comprimento entre 200 centímetros e 225? É uma pergunta razoável, né? Nós sabemos que a média é 200, nós sabemos que o padrão é 20. Qual que é a probabilidade de estar entre 200 e 225? Ok? Sim. Muito bem. Então, como é que a gente vai calcular isso? Nós precisamos transformar esses números aqui em números z, ok? Então, nós temos que jogar aqui na fórmula do z. Ok. A coisa é que, como 200, que é um dos números que nos interessa aqui, é a média, a gente já sabe que ele é zero. O que nos interessa é encontrar qual é o número z associado a 225, tá bom? Ok. Então, temos que fazer a conta. O nosso x é 225, então fica aqui o 225 menos a média, que é 200, dividido pelo desvio padrão, que é 20. Quando tu faz essa conta muito fácil, tu encontras 1,25, ok? Ok. Muito bem. Agora, tu podes ir na tabela, e essa tabela, ela vai te dar, então, qual que é o valor da área do zero até o 225. Só que tu tens que procurar o valor que tu encontrasse fazendo a conta, que era qual? 1,25. 5. Então, nós temos que vir aqui. Primeira coisa que a gente procura é a coluna aqui, ó, essa coluna. 1,2. Nessa, e agora a gente vem nessa coluna e procura o 5. 1,25, que é o que nós temos. Ok. E daí, quando faço eu faço a conexão aqui, eu encontro que é esse valor, 0,3944 é a área. Ou seja, a área que nós estamos interessados aqui é esse 0,34 que eu falei, ok? Sim. Então, viu como é fácil? A única coisa que tu tens que fazer é uma continha de mais e menos e dividir aqui, e depois ir lá na tabela e procurar o valor, ok? Então vão-me sempre dar uma tabela. Sim, tu tens que ter a tabela. Sem a tabela, tu não consegue resolver, é impossível. Tá Ok. bom? Muito bem. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, olha só, por exemplo, aqui, vem. Eu quero que tu faças essa conta aqui. A única coisa que eu quero aqui nesse primeiro momento é que tu me encontres o valor do Z, tá bom? Vamos lembrar que o Z é o X que tu estás interessado, por exemplo, aqui, né? Esse novo valor, menos a média, que já está sendo informada, a dividir pelo desvio padrão. Detalhe, aqui tu vai ter dois X, tá bom? Tu vai ter o X do 13 e o X do 18. Então tu vai fazer uma conta pro 13 e outra conta pro 18, tá bom? Ok. Então, tá.
O primeiro deu-me um número negativo. Perfeito, é possível dar número negativo, tá certo. Ok. Eu fiz 13 menos 16 a dividir por 1,75. E depois Pronto. fiz 18 menos 16 a dividir por 1,75. Quanto que deu o Z13, então? Deu menos 1,71. 71. E o Z18? 1,14. Bem, então agora tu tens um caso muito interessante, que é o seguinte. Deixa eu desenhar. A média era 15, a média era 16, né? Então, Sim. tens aqui a nossa curva. Tens aqui o valor antigo da média, que eu vou chamar de x, 16. Tu tens o 18, né? É 18 uma das contas. Sim. E tu tens o... Bem, 18 é mais 2, e aqui então um pouco mais. Aqui é o 13, como dizem vocês. Estou procurando até hoje esse U no meio da palavra 13, mas é 13. Muito bem, então continuando aqui. Só um instante. Então, se tu entendeu já o que eu estou a falar aqui, tu queres a área. Como é que a gente vai calcular essa área? Não tem como fazer essa conta. Existe uma forma para isso. Mas o que tu fizesse os valores, tu encontrasse aqui que era 1, quanto? Do 13 era quanto? Menos 1. Do 13 que era. Menos 1,71. E aqui? 1,14. Então agora tu tens que pensar o seguinte. Essa área verde que eu acabei de calcular, ela vai ser essa área toda, ou melhor, dá para pensar que ela é essa área aqui, né? Uhum. Mais essa área aqui, separadamente, certo? Sim. Vamos chamar essa área aqui de A1. Se a gente olhar a tabela, veja, 1,71 tu me falasse, né? Sim. 1,71. Então eu vou lá na tabela e vou procurar o 1,71. Só que essa tabela é um lixo, não tem 1,7. Então eu vou ter que usar uma tabela minha. Fala sério. Só um segundo. Fala sério essa tabela. Aqui. 1,71. Esse aqui. Então aquela área ali vai medir 0,4564. Tá vendo, Madalena? Sim. Eu já esqueci o número, olha só como minha memória tá péssima. Era 0,4. Nossa, me esqueci mesmo. Eu também não sei. 0,4564. 4564. 4564. Meu Deus, fechou? Ah, velho. Fechou. O negócio fechou. Deu crash. 456. Acho muito curioso dizerem meia em vez de 6. Ah, sim. Quando eu ia no mercado aí em Portugal, eles não entendiam. O que é meia? É 6. Por É ele falar muito. 3 e 6, tipo, às vezes a gente confunde, entendeu? Tu vai soletrar um número de telefone, 3636, sabe? Parece parecido. Uhum. E agora tu tens que calcular a outra área do 1,14. Então tu vem aqui em 1, e agora 1, 4. 0,3729. 3729. 3729. Portanto, para encontrar a área total, ou seja, a probabilidade, é só somar, percebeu? Sim. Então aqui é uma coisinha bem tranquilinha, só saber olhar essa tabelinha, tá bom? Ok. Então tá bom, conseguimos terminar essa conta exatamente no fim da aula, espero ter te ajudado.
Então é isso, tenta me trazer dúvidas para a próxima aula, tá bom? Tenta olhar na apostila a partir dessa página que eu estava a te explicar, que é a página 73, dá uma olhada no exercício que tem ali desse assunto, tenta fazer sozinho, e tenta me trazer dúvidas de equação e de distribuição normal na próxima aula, acho que vai ser bem útil, tá bom? Ok. Então tá bom, até, tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã.